Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito do Salmo 73. Este salmo, que é um salmo de Asaf, ele trata de uma circunstância que no nosso cotidiano brasileiro ela é até bastante recorrente. É quando o justo, o temente a Deus, começa a observar o mundo e a sociedade ao redor e ele percebe que, ao contrário do que se imaginasse, os maus e perversos muitas vezes se dão bem. E aí ele entra em crise, né? Porque isso é uma questão que afeta diretamente a questão da justiça de Deus. E também a própria injustiça que ele sofre por ser alguém que busca ser correto, seguir a lei e fazer as coisas corretamente, e ao mesmo tempo não ser beneficiado por essa postura que ele tem. Então ele se questiona sobre isso e traz à tona nesse salmo que também, como todos os salmos, né, dentro das circunstâncias mais difíceis, ele ainda continua tendo a esperança em Deus e louvando a Deus, não importa o que está acontecendo ao redor. Então eu vou fazer a leitura desse salmo, que é um pouquinho maior, e vou comentando, então, versículo a versículo. Então, Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Então ele já começa dizendo, olha, é certo isso. Deus é bom para Israel e para aqueles que têm um coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e eu quase caí. Por que ele quase caiu? O que aconteceu que ele quase tropeçou, ele se viu em dificuldade? Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Olha só, né? Que interessante. Ele teve inveja dos orgulhosos e ele quase caiu por isso. Ele quase desandou na fé por invejar aquele orgulhoso que vive na perversidade e ainda assim prospera. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras. Além de ostentarem o seu orgulho, além de estarem cobiçando sempre mais, o povo ainda olha para eles e acaba seguindo esse padrão de comportamento. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Então ele observa que realmente muitas vezes pessoas más, né, pessoas perversas, enriquecem. Muitas vezes elas se dão bem. Muitas vezes não vem nenhum castigo divino por um procedimento inadequado, errado ou mesmo perverso. Versículo 13. Aí ele se pergunta: foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Quer dizer, ele acaba se questionando, mas vem cá, eu tento fazer tudo certo todos os dias e eu só me ralo. Eu só me quebro fazendo tudo certo. E parece que eu sou castigado por tentar ser justo e ser correto. Versículo 15. Se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Quer dizer, ele entrou na presença de Deus e começou a refletir e pensar no quê? Em ter uma visão além daquilo que teus olhos estão contemplando agora. Ele entrou na eternidade de Deus e percebeu, olha, Deus tem algo além disso que eu estou vendo aqui. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Ou seja, a própria empáfia, né, a própria arrogância
O próprio fato de viver dessa maneira já é o castigo de Deus, já é Deus colocando eles no caminho da perdição, um caminho que não tem volta. Eles estão escravos desse modo de vida, estão escravos das próprias riquezas deles. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Quer dizer, um dia Deus vai se levantar, e aí o julgamento vai ser terrível, e o julgamento cairá sobre estes orgulhosos fanfarrões, como algumas interpretações também trazem. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Aí de repente se tocou, puxa vida, eu estava vivendo, né, da inveja de gente que não merece ser invejada. O sucesso deles é aparente, ele vai cair um dia, vai acabar um dia. Não tem por que usar essa gente como meu parâmetro de vida, meu parâmetro do que eu devo ser na vida. Tem coisa muito mais profunda para viver e que eu já estou vivendo, só não sei disso. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E aí eu penso, puxa vida, Deus estava o tempo todo me protegendo, me cuidando desse tipo de avareza, desse tipo de coisa, e eu invejando os outros. E aí eu olho assim, puxa vida, mas eu sou um paspalho completo. Deus está me protegendo. Ele não está, né, negando a mim a sua bondade. Ele está me protegendo da avareza também. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Ele finalmente percebe que ele sempre esteve no lugar certo. Não era questão de ele ser igual a esses perversos e ter as riquezas que eles têm. Ele está bem onde está porque ele está no lugar certo que Deus quer que ele esteja. Ele finalmente compreende isso. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Ele finalmente entendeu que ele estava, na verdade, no lugar certo que Deus queria. E ele tinha a Deus como a sua grande joia, como o seu grande desejo verdadeiro do coração. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Quer dizer, ele finalmente compreende que não há melhor lugar de estar do que estar na presença de Deus. Na riqueza ou na pobreza, este é o melhor lugar. E a riqueza sem Deus é a tragédia anunciada. E ele não quer mais, né, desejar nem invejar essa posição. Que Deus nos abençoe. Amém.